Graça e paz, irmãos. Tudo bem com você? Hoje eu queria compartilhar com você, ainda no livro de Mateus, o momento em que Jesus ele responde o questionamento de doutores da lei da época, de pessoas que eram estudadas no Velho Testamento, né? Mas que não tinham o discernimento e a revelação que precisavam para cumprir aquilo que eles mesmos adotaram como estilo de vida. Então, lá em Mateus 22, no verso 36, do 36 ao 40, a palavra do Senhor diz assim: Mestre, aqui são os fariseus falando, tentando provar Jesus, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É precioso porque aqui é como se ele pegasse o questionamento que era não para pedir direção de Jesus, mas para, como diz a própria palavra, colocar Jesus à prova, tentar mostrar que Jesus estava errado em tudo que ele dizia, enfim. E Jesus desenha um quadro, porque ele coloca tudo aquilo que a lei aponta de uma maneira muito simples de visualizar. Quando ele diz aqui o primeiro, o grande mandamento, que é amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, eu acho que isso é muito claro. Quando a gente pensa lá nos mandamentos, em servir a Deus, né? Porque quando a gente olha literalmente nos mandamentos, lá em Êxodo, o primeiro mandamento é não ter diante dos homens outro Senhor. É não adorar outra coisa. E não fazer isso é amar Deus de toda a sua força. Ele coloca o amor como princípio dos mandamentos. E a gente precisa entender, Deus é amor. O amor é o princípio dos mandamentos. Então, o primeiro ponto, eu creio que para todos que já ouviram falar da Bíblia, que já ouviram falar no Velho Testamento, nas tábuas da lei, isso é muito claro. Por mais simples que nós possamos conhecer, mas isso é muito claro. Agora, o segundo ponto, eu acho que é algo que deveria mexer conosco, ou pelo menos mudar a maneira de nós vermos o que o Senhor veio nos revelar. Ou melhor ainda, de nós vermos o que a Bíblia veio nos trazer. Porque se a gente olha o desenho que ele fez, ele pega o amor ao próximo como base, e aí tudo isso é o que sustenta a lei e os profetas. Imagina como se fosse uma árvore. Se não houver o amor a Deus, o amor ao próximo, tudo aquilo que a palavra diz, que a Bíblia diz, que o ensinamento que esses homens que questionavam Jesus passaram a vida estudando, nada disso faz sentido se não houver o fundamento, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E é precioso porque ele diz, lá no verso 39, que o segundo, semelhante a este, então primeiro ele fala o amor a Deus sobre todas as coisas. Mas ele diz o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amar o próximo como a gente ama a si mesmo.
E eu creio que se a gente parar para olhar a maneira que Jesus nos ensina, a gente começa a entender um pouco melhor isso. Porque Jesus, ele não só praticava o amor, mas ele ensinava de uma maneira que muitos não conseguiam entender. E por que eu digo isso? Para pensar um pouquinho comigo. Lá em Mateus 6, Jesus ele está professando ali o Sermão do Monte, ensinando as direções para a vida cristã. E lá do verso 9 ao verso 13, ele ensina a oração que eu creio que todo mundo já ouviu, já fez, já falou, enfim, acho que é a mais conhecida, né? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Onde ele ensina a oração, quando fores orar, diz assim. Então ele fala do Pai Nosso que estás no céu, enfim, eu creio que você crê, e você crê não, você já ouviu falar de todo o contexto. Mas sempre que ele aponta para quem ora, ele não aponta para ele sozinho. Agora, quando ele aponta para Deus, ele fala o teu reino, o teu poder, a tua glória. É algo muito claro. Então imagina assim, ele começa a ensinar a orar. Então o Pai é quem? Pai Nosso. Quando ele fala da provisão, ele fala do pão nosso. Quando ele ensina a orar para falar sobre aquilo que nós devemos, é as nossas dívidas. Quando ele fala sobre o homem como aquele peca, ele diga sobre para que os nossos pecados, para que nós perdoamos, para os nossos devedores, para não nos deixar cair em tentação, mas para livrar-nos do mal. Então o Senhor nos ensina a orar no coletivo, não no individual. Quando ele fala de Deus, sim, é o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O Senhor é único. Nós fomos chamados para estar junto a Ele, mas nós fomos chamados juntos. Quando o Senhor nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar como provém orar. Nós. Sabe, sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Servir a Deus sozinho, menos ainda. Mas eu creio que quando o Senhor fala para amar o seu próximo como a ti mesmo, que é a base da lei, o amor como base da lei, como base dos profetas, como base daquilo que o Senhor vem nos ensinando por séculos, milênios, inclusive. É para que nós entendamos que a gente precisa professar, praticar e viver isso juntos. O que os homens da lei queriam fazer era excluir Jesus e os que o seguiam. E Jesus veio nos incluir para que seguíssemos junto dele. E até seguir na mesma linha da direção da oração, se você olhar lá em Gênesis, na criação, primeiro capítulo, dia a dia o Senhor vai criando as coisas, a estrutura do lugar onde ele teria comunhão com o homem. Então, ele faz noite e dia, terra e céu, a natureza, os animais, enfim, ele deixa toda a estrutura pronta. E aí no sexto dia, lá no verso 27 do capítulo 1, a palavra diz que ele cria o homem, cria Adão, a sua imagem e semelhança. Eu acho interessante porque no verso 39 ele diz, semelhante a este, o primeiro mandamento, é o segundo. Nós também somos a semelhança. Vai ligando os pontos. Ele nos faz a sua imagem e semelhança. Então, diz que Deus o criou, homem e mulher os criou. Se você buscar algumas traduções, ele diz realmente que ele criou o homem, homem e mulher os criou.
Mas algumas traduções se aprofundam um pouco e diz realmente que Deus criou Adão, o homem. E no homem, ele criou macho e fêmea. E isso tanto fica claro porque é só no capítulo 2, lá nos versos 21 e 22, que a mulher é tirada do homem. Então é feito a mulher. Então entenda comigo, quando Deus cria o homem, ele cria um ser coletivo no homem. Ele cria o homem e a mulher no homem. O que eu quero te mostrar ali? Em Adão estava o homem e a mulher, ele era um ser coletivo, ele nasceu para ser coletivo. Então Deus dá as tarefas para o homem começa a dar nome para os animais, o homem nota que todo macho tem a sua fêmea, e Deus viu que não é bom ficar só. E justamente porque ele sabe que não é bom ficar só, é que ele criou o homem, para que nós tivéssemos comunhão com ele. Então, como ele viu o homem só, como homem, ele criou a mulher a partir do homem, e ali eles tiveram a oportunidade de continuar sendo um, mesmo não sendo literalmente um. É a história de nós diante de Deus. É o homem sendo trazido para ser um com Deus. É o homem como um para viver como um. Mas como assim? Você pode estar perguntando. O que eu quero te dizer é justamente porque eu creio que quando Jesus fala ame o seu próximo como a ti mesmo, o que nós devemos entender é ame o seu próximo porque ele é você mesmo. O mandamento, o grande, se é que a gente pode dizer assim, é o próprio amor. Deus sobre todas as coisas e o próximo é você mesmo. E nessa base entre amar a Deus e entender quem é o seu próximo, amando a Ele, é que nós cumprimos todo o propósito de Deus. Tudo que nós fazemos hoje é para que isso se torne realidade. Jesus veio sendo um com o Pai para nos tornar um com Ele. Ele é o único caminho até Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. É nele que nós temos vida. Ele é o único lugar que nos leva até o Pai novamente. No princípio havia um lugar de comunhão. Jesus está nos levando até esse lugar novamente. Só que nós não vamos sozinhos. Nós precisamos ir com o nosso próximo. Então, que quando nós olhamos para outra pessoa, não é simplesmente o prazer de poder exercer algo na vida dela. É entender que ela é parte da minha vida, como eu sou parte da vida dela. Sabe, que em nome de Jesus a gente entenda que o próximo é uma parte nossa, que nós somos uma parte de Deus, e Deus é o próprio amor que se fez carne em Cristo para nós sermos um com Ele. Enquanto esses homens, no momento dessa palavra, querem questionar Jesus para ver se ele entendia da palavra, Jesus tenta abrir os olhos para poder mostrar que a palavra tem um único sentido: estarmos juntos com Cristo e alcançando o Pai, para sermos um só com Ele. Que em nome de Jesus, Ele possa abrir o seu coração, que a palavra fale com você e que possamos ser um com Ele. Temos que ser um como o Pai em Cristo é. Tem louvores que dizem isso. A palavra nos diz isso. Que em nome de Jesus a gente possa olhar aquilo que Deus tem revelado em nós como uma oportunidade de exercer amor, sim, mas de olhar o outro como o próprio Deus olha, como Ele próprio, sua imagem e semelhança, para ser um com Ele. Amém? Um excelente dia para você, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.